Bom dia, irmãos. É sempre muita responsabilidade estarmos aqui na frente para compartilhar a palavra de Deus, mas também é sempre muito gratificante. O que eu peço sempre aos irmãos é que entendam que cada pessoa que compartilha a palavra tem uma forma de fazê-lo. Então, quando tivemos aula com o professor pastor Elias na sala dos pregadores leigos, o pastor dizia sempre que Deus usa a cada pessoa de acordo com as características da personalidade da pessoa. Então, nunca esperem ver uma pessoa que compartilha a palavra fazendo da mesma forma de outros. Cada um é um ser único e Deus vai usar cada um de acordo com a sua personalidade. Todos pegaram a folhinha? Então vamos começar fazendo um tour pela estrutura de Lucas. Vamos descer os olhos na folhinha até a estrutura de Lucas. O livro de Lucas é muito rico. E o prólogo desse livro começa com ele dizendo a quem ele escreve. Então, se os irmãos puderam acompanhar durante essa semana, perceberam que logo no começo, no primeiro capítulo, Lucas diz a quem ele escreve. Nos capítulos a seguir, podemos acompanhar a narrativa, da preparação da vinda do nosso Senhor Jesus, com o precursor João o Batista. Então, Lucas fala desde o nascimento de João Batista, já anunciando a preparação daquele que vinha. Também fala da preparação do ministério de Jesus, fala do seu ministério, o percurso todo, da Galileia a Jerusalém, e o ministério literalmente em Jerusalém, e por fim fala da narrativa da paixão e ressurreição. O livro se resume em buscando o perdido e salvando o perdido. Então vamos subir novamente os olhos para o começo da nossa folha, para lermos juntos o versículo-chave. Podemos ler juntos Lucas 19:10? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o versículo-chave é exatamente esse. Jesus veio buscar aquele que estava perdido. E graças a Deus por isso, Graças a Deus porque Ele nos encontrou. Vamos então dar uma pinceladinha sobre o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Normalmente, ou habitualmente, falamos 4 evangelhos, mas na verdade é um evangelho de Cristo narrado por 4 evangelistas, e Lucas é um deles, junto com Mateus, Marcos e João. Nós que temos o hábito de falar 4 evangelhos, mas na realidade um evangelho de Cristo narrado pelos 4. Cada um escreve de uma forma, de um modo a alcançar as pessoas, retratando Jesus em sua perfeita humanidade e divindade, para mostrar que Jesus era Deus e homem, Deus. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus, para provar que Jesus era o Messias prometido. Marcos escreveu para os romanos. E por saber que os romanos se importavam tanto com ações e obras, ele retrata Jesus exatamente como aquele que serve. Jesus, o rei que serve. Lucas escreveu para os gentios. Isto é, aqueles que não são judeus.
enfatizando a universalidade do reino. Um reino que é para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E João completa a narrativa desses três, ao revelar o Pai no Filho. No primeiro capítulo de João, no versículo 14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, Lucas enfatiza o Pai no Filho. Mas, vamos voltar para João, né? João enfatiza o Pai no Filho, mas vamos voltar para Lucas. Lucas foi escritor de 2 livros da Bíblia, o próprio livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. Praticamente 27% do Novo Testamento foi escrito por Lucas. A data provável da escrita é de 58 a 60 depois de Cristo. Enfatizo que Lucas é um evangelista. E por que falar isso novamente? Porque muitos o confundem com um apóstolo. E apóstolos foram 12, mais Paulo. Depois disso, não há mais apóstolos. O pastor Elias insiste em nos dizer que não há mais profetas, não há mais apóstolos. Então, como podemos saber disso? Na folha, nós temos uns requisitos para ser um apóstolo. E quais são esses requisitos? Para ser um apóstolo, é preciso ter sido escolhido pelo próprio Jesus. Então, as referências estão aí do lado, né? Lucas 6,13, 1 Coríntios 1, 1a, e os irmãos podem conferir direitinho em casa, em suas devocionais. Outro requisito para ser um apóstolo é ter sido testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Também segue a referência para que os irmãos acompanhem em casa com o tempo. Outro requisito, ter autoridade dada por Jesus para realizar sinais, prodígios e maravilhas. É interessante que os irmãos em casa leiam, né, as referências, porque dá mais e mais veracidade ao que nós estamos compartilhando nesse momento. E mais um requisito, ter sido base da Igreja de Cristo, aqueles que lançaram o alicerce. Então, para ser um apóstolo, é necessário esses requisitos. Lucas não era um apóstolo, como também hoje em dia não são esses que se intitulam apóstolos nas igrejas de hoje. Exatamente. Lucas escreve estes 2 livros a Teófilo. E você pode constatar isso lendo o 1º capítulo de Lucas e o 1º capítulo de Atos, e aí você vai poder ler que ele escreve para Teófilo. Não sabemos ao certo quem foi Teófilo. Talvez um grego. Estudiosos acreditam que ele era grego exatamente pela origem do seu nome. Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amigo ou amizade. Portanto, Teófilo significa amigo de Deus. Pela forma como Lucas o trata, é possível que Teófilo pertencesse à alta classe social. Muito provavelmente tivesse um cargo elevado na sociedade, pois Lucas o trata por excelentíssimo, título que se usava para alguém de posição de autoridade. Alguns historiadores acreditam que Teófilo fosse o mantenedor financeiro do ministério de Lucas, bancando não só o papiro,
o pergaminho, a tinta, a pena, que na época não eram nada baratos e poucos ou raros tinham acesso, né, a esse material, mas também bancando as viagens de Lucas na pesquisa e investigação dos fatos a respeito de Jesus. Então eu vou ler o Lucas 1, 3 e 4, para que os irmãos vejam exatamente isso que eu estou falando, que diz assim, Lucas falando, né, para Teófilo. Eu mesmo investiguei, vou começar pelo 1, para que os irmãos acompanhem melhor. Lucas 1, 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Muito provavelmente ele já se referia ao livro de Marcos, por ter sido o primeiro a ser escrito. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. A Bíblia não nos conta como foi essa conversa de Lucas e Teófilo, mas podemos pensar em Teófilo como um recém-convertido, querendo saber mais sobre o sábio dos mestres. Jesus é este sábio dos mestres, e Teófilo ficou sabendo a respeito dele. Eu imagino ele, quem é esse que é extremamente sábio? Os gregos se preocupavam muito com a sabedoria. E buscou Lucas, por ser um médico, homem instruído, versado na cultura grega e historiador meticuloso. Os gregos buscavam sabedoria acima de tudo. Vou ler mais uma passagem que se encontra em 1 Coríntios 1, 20 a 25, que diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Eu imagino Teófilo indignado com tanta sabedoria em um homem e buscou Lucas para mais informações. Entre tantas pérolas que temos encontrado nesses estudos bíblicos aos domingos de manhã, me encanta a dedicação de Lucas para alimentar o amigo Teófilo. Deus é tão incrivelmente maravilhoso que o Espírito Santo fez com que a Maria José começasse com esse hino, falando exatamente deste pão da vida. Lucas quis alimentar esse amigo Teófilo exatamente com este pão da vida. Alguém com fome da palavra, né? E alguém que conhecia o pão da vida. Alguém com sede da palavra e alguém que conhecia a fonte de água viva, que é Jesus. Poder aprender a palavra de Deus com alguém confiável e comprometido com a verdade bíblica é uma bênção, é um privilégio.
Graças a Deus por isso, temos esta bênção, esse privilégio aqui na igreja, de aprendermos as verdades bíblicas com alguém responsável e comprometido com a palavra de Deus. Não só os que pregam aqui, neste púlpito, têm este compromisso, mas também os que ouvem, como vocês, que se levantaram em pleno domingão, para quê? Para saber mais sobre este Jesus, para aprender mais sobre esta palavra, para buscar um pouquinho mais desse pão da vida e se alimentar. O tempo dedicado a Deus no ensino, ao aprendizado, é um tempo ganho, é investimento. Pessoas investem, na bolsa de valores querendo lucro, mas não existe investimento melhor do que investir tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Ganha quem se preocupa em aprender, ganha quem estuda para ensinar, ganha quem separa tempo a sós com Deus. Todos saem lucrando. É um investimento onde todos lucram. É maravilhoso isso. Deus falou através do profeta Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes, no nosso dia a dia, somos destruídos em algumas situações, aflições, por falta de conhecimento. Então, precisamos buscar mais e mais crescermos na palavra de Deus. Quem cresce no conhecimento e na graça de Deus, se torna um cristão forte, maduro espiritualmente. Crentes imaturos causam na família, causam no trabalho, causam na igreja, causam na sociedade. A maturidade é vista pelo conhecimento acompanhado da prática. Também não adianta as pessoas estudarem e não colocarem em prática. Por isso, o pastor Elias sempre enfatiza na aplicação da palavra. O que eu faço com tudo isso que eu estou aprendendo? Então, ele dá alguns passos para a aplicação. Isso é necessário. Cristãos desnutridos espiritualmente não têm força para passarem pelas aflições ditas por Jesus. Muito provavelmente, Teófilo viu forças em Lucas. Num tempo hostil, normalmente nós temos a ideia de que o tempo hostil é exatamente o que passamos, mas tempos hostis sempre existiram. E muito provavelmente Teófilo viu a maneira como Lucas encarava as dificuldades, forte. E quis saber mais sobre quem é este que nos fortalece? Então, encher-se da palavra de Deus para transbordarmos, a ponto de encharcarmos os que estão à nossa volta. Essa é a minha pérola preferida desse livro de Lucas. O querer saber mais sobre a palavra de Deus e buscar alguém confiável para adquirirmos mais e mais conhecimento, Então, e também a disposição de alguém que se prepara para este compartilhar. Precisamos estar preparados para não perdermos a oportunidade de falar algo para alguém. Sabe aquelas situações difíceis que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos, que às vezes não encontramos palavra sequer para confortar, de acalentar, de abraçar, de confortar. Precisamos nos preparar para isso, para que uns confortem uns aos outros. Outra pérola que encontrei no livro de Lucas é uma parábola 3 em 1, que se encontra em Lucas no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido ou pródigo. A ovelha perdida, que fala de um pastor que tem 100 ovelhas, perde uma, mas vai atrás para achar essa ovelha.
A dracma perdida, que fala de uma mulher que perde uma de suas moedas dentro de casa, uma das suas moedas tão valiosas dentro de casa. E o filho perdido ou pródigo, que fala de um pai que tem 2 filhos e um se perde fora de casa. Embora o que me chame mais atenção é o que se perde dentro de casa. A ovelha perdida, como pérola encontrada, foi que entender que se nos afastarmos do pastor Jesus, literalmente nos perdemos. A ovelha é o animal mais fácil de se perder. Talvez por isso Jesus tenha escolhido exatamente a ovelha. Se tivesse escolhido o cachorro, por exemplo, o cachorro volta para casa, né? Temos relatos de cachorros que se perdem e voltam para casa. Mas a ovelha é um animalzinho que se perde muito facilmente. E aí, quando pensamos em nossas vidas, entendemos por que essa associação. Quantas vezes nos perdemos, né, no nosso caminhar? E que facilidade é essa de nos perdermos? Se não na fala, no comportamento, nas ações. A dracma perdida, eu fiquei pensando, se pudéssemos usar uma alegoria, o pastor Elias fala, não exagerem nas alegorias, né? Mas se pudéssemos usar uma alegoria quanto à dracma perdida, eu pensei na mulher como a noiva, e a noiva é a igreja de Cristo. Então, e Jesus falava sobre esta parábola para fariseus e mestres da lei, talvez para que eles entendessem que alguns se perdem dentro de casa, perdem exatamente os valores, ou o maior valor, né? Perde aquilo que realmente tem valor dentro de casa. E o que realmente tem dentro de casa? Eu imaginei aquela dracma perdida como o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Se perdermos isso dentro da casa de Deus, nós nos tornamos meramente religiosos. Sabe aquele funcionário na empresa que só vai lá, marca ponto, marca ponto, marca ponto. Então, se perdermos o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, nos tornamos simplesmente religiosos. E o que mais chama atenção, eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, lia Jesus falar, né? Hipócritas. Eu falei, nossa, mas Jesus pegando pesado assim, né? Até que a gente vai lendo mais e mais, vai crescendo um pouquinho nos estudos, e até que a gente entenda que o hipócrita, até que eu entendi que o hipócrita era eu mesma, né? Então, precisamos não nos perder ao longo do caminho com a religiosidade. E o filho pródigo, me chama a atenção sempre o filho mais velho, né? Porque o novo é fato, nos afastamos, nos perdemos, porque o mundo jaz no maligno. E quando nos afastamos e caímos no mundo, caímos literalmente em um chiqueiro, onde é um lamaçal só. Então o filho mais novo é muito mais fácil de entendermos, mas o filho mais velho, por colocar o foco somente em obras, esquece o pai. Olha lá, aquele funcionário que só vai marcar ponto, né? Ele deixa de se sentir filho e passa a se sentir escravo, porque trabalha mecanicamente. O apóstolo Paulo, em 2 passagens diferentes, fala, em 1 Coríntios 13, que sem amor nada tem valia. Não adianta virmos até aqui para cumprir tabela, virmos até aqui para fazermos por fazer. Não, precisamos vir em amor.
vir em amor a Deus, vir em amor ao outro, né? E outra passagem que Paulo fala em Colossenses 3:23 diz: e tudo o que fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Bom, tenho amigos crianças, amigos adolescentes, amigos jovens, amigos idosos, e uma amiga adolescente um dia me chamou e disse assim: Silvia, eu tenho muita dificuldade de atender às ordens da minha mãe, porque ela é muito autoritária. E aí ela relatou o relacionamento delas. E ela falou assim: então eu emburro e não faço o que ela me pede. E eu falei: então faça como se fosse para o Senhor. Não faça como se fosse para sua mãe naquele instante, porque naquele instante você está com raiva, né? Mas faça como se fosse para o Senhor. E passado um tempo, quando eu a encontrei de novo, eu falei: e como anda, né, o relacionamento seu com a sua mãe? Ela falou: melhorou muitíssimo, porque eu faço de boa vontade, eu faço com mais amor aquilo que ela me pede, porque eu faço como se fosse para o Senhor. Só que ela recebe esse amor também, e o nosso relacionamento melhorou muito. Então é uma via de mão dupla, né? O amor. E a terceira pérola está em Lucas 24, de 13 a 35, que fala dos discípulos de Emaús. Essa passagem conta que 2 discípulos de Jesus caminhavam tristes, decepcionados e frustrados, né, por conta da morte de Jesus. E ao longo do caminho, enquanto eles caminhavam, Jesus ressurreto aparece e caminha com eles. Mas eles, encharcados e cegos pelas emoções intensas, não perceberam que era Jesus caminhando com eles. Muitas vezes andamos assim, encharcados com as nossas emoções, a ponto de cegarmos, a ponto de não enxergarmos ninguém, nem a ação de Deus, que não para de trabalhar nunca. Eu e a Iracema, a gente gosta da expressão, né? Às vezes estamos tão comovidos, penalizados com nós mesmos, que nós só olhamos e enxergamos o nosso próprio umbigo. E quando eu só enxergo o meu próprio umbigo, eu vivo cabisbaixa. E se eu vivo cabisbaixa, eu não estou enxergando nada do que está acontecendo ao meu redor. Mas quando eu levanto a minha cabeça, é impossível não enxergar o agir de Deus. Porque Ele não dorme, Ele não para de trabalhar, Deus trabalha o tempo todo. Então, quando levantamos essa cabeça, tiramos o foco de nós mesmos, tiramos o foco das nossas emoções intensas, conseguimos enxergar o agir de Deus. E aí essa passagem dos discípulos de Emaús contam que quando estavam sentados à mesa, Jesus deu graças a Deus, os olhos deles foram abertos. E a pérola está aí. A gratidão nos faz enxergar o agir de Deus. Uma pessoa que só reclama, não enxerga o agir de Deus. Mas uma pessoa grata enxerga o agir de Deus, mesmo em meio às aflições. É interessante pensarmos nisso. Somos mais agradecidos ou somos mais reclamões? Se reclamamos demais, pouco ou quase nunca agradecemos. Mas se somos gratos a Deus, pouco reclamamos. Sem contar que a murmuração, a reclamação é vício. E se é vício, precisamos nos desintoxicar. E para finalizar, o livro de Lucas possui algumas características especiais. Vamos ver quais são na folhinha. O livro de Lucas é o que mais fala da pessoa
e da obra do Espírito Santo. Então, podemos buscar várias referências sobre o Espírito Santo no livro de Lucas. E se fizermos isso, vamos encontrar outras pérolas, como, por exemplo, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. Você fala, meu Deus, como o Espírito leva Jesus a ser tentado ou a sofrer, né? Então, podemos encontrar mais e mais pérolas no livro de Lucas. O livro de Lucas é o que mais fala sobre oração. Pontua vários momentos em que Jesus ora. Vários momentos. Jesus ora para agradecer, Jesus ora quando está angustiado, Jesus ora para fazer escolhas. Então, é o livro que mais pontua sobre oração. E se somos discípulos e imitadores de Jesus, devemos fazer da mesma forma. Algumas pessoas, simplesmente por impulso, agem no seu caminhar, no dia a dia. E aí depois agem por conta própria e quando tudo está bagunçado, voltam para Deus. Senhor, me ajuda e me socorre. Ao invés de fazer ao contrário. Se temos uma questão a resolver, se temos uma escolha a fazer, primeiro, buscar a Deus em oração. Então, o livro de Lucas enfatiza demais a oração. Gosto muito disso. O livro de Lucas mostra o importante papel das mulheres na vida e no ministério de Jesus. Sexta-feira foi Dia Internacional da Mulher. E algumas mulheres não são nada valorizadas, né? Algo que é muito gostoso aqui nessa igreja é o quanto as mulheres são valorizadas, né? Temos espaço no ministério de Jesus, isso é maravilhoso. O livro de Lucas é o único também que traz um relato da infância de Jesus. Muitas pessoas questionam. Um domingo desses, na sala dos jovens, também questionamos isso. O que será que Jesus fez, né, ao longo da sua infância e adolescência? E aí nós rimos muito pensando algumas coisas. E Lucas traz um pouquinho desse relato da infância. Então fala da apresentação de Jesus, né? Fala dele aos 12 anos, pontuando uma criança aos 12 anos, não só com sabedoria, em sabedoria, mas também o interesse desta criança aos 12 anos pelas coisas de Deus. Então, não tem como nos depararmos com a vida de Jesus e não aprendermos algo. Ele sempre tem a ensinar. Precisamos ter isso em mente. Outra pontuação, aproveitando esse relato da infância de Jesus, tem um dado científico dizendo que esta geração é uma geração que tem o QI mais baixo do que a geração passada. Espera-se ao longo dos anos que a geração seguinte seja sempre mais inteligente que a anterior. E ao longo dos anos isso sim vinha acontecendo. Os filhos sempre mais inteligentes do que os pais, mais inteligente do que os pais. E esta geração, o QI, coeficiente de inteligência, tem diminuído. É estranho falar, mas as pessoas estão emburrecendo, né, se podemos usar esse termo. Então, aqui, quando o livro de Lucas pontua que Jesus, mesmo criança, mesmo pré-adolescente, buscava andar com sábios, buscava estar em algum ambiente saudável, né? E o texto pontua que ele crescia
tanto em estatura, crescia fisicamente, crescia emocionalmente, crescia espiritualmente. Que é o que os pais esperam dos filhos. Mas também não adianta os pais cruzarem os braços e esperarem que isso aconteça sozinho. Os pais precisam ajudar os filhos a crescerem emocionalmente, a crescerem espiritualmente. Então, os filhos vão aprender muito com o que os pais dizem, mas vão aprender infinitamente mais com o exemplo dos pais. Sabe aquele filho que vê o pai ali orando, buscando a Deus quando tem uma decisão a tomar? Sabe o filho que vê a mãe buscando sabedoria, como Deus espera da mulher, né? Para lidar com alguma situação conflitante do dia a dia? Então, os filhos precisam ser orientados pelos pais, mas precisam ter os pais como espelho. E percebemos que a geração de hoje em dia não tem nenhuma coisa nem outra. Estão perdidos. Eu gostaria de pedir para que os irmãos seguissem com as leituras na semana. Se alguém ainda não está no livro de Lucas, ainda está no livro de Mateus, como a nossa sala dos jovens, não se preocupem com isso. Leiam. Simplesmente leiam. Precisamos ter tempo a sós com Deus. Aquele cristão que vem e se alimenta do pão da vida apenas no domingo à noite e jejua espiritualmente durante toda a semana, é um cristão fraco. É triste e é difícil falar isso, mas é verdade. Mas aquele que, além de vir, se abastecer dos banquetes de Deus, porque, irmãos, isso aqui é um banquete. Quem se alimenta da palavra é mais forte espiritualmente. Vivemos aflições. Quando nos levantamos de uma, tropeçamos na próxima. Mas há um Deus que nos fortalece e nos prepara para passarmos por tudo isso. Então, eu incentivo os irmãos a seguirem com a leitura da palavra. E tragam, às vezes, essas pérolas. Lendo a parte da escolha dos apóstolos. E aí a gente divaga também, conforme vai lendo, pensando nas pérolas. Os apóstolos eram 12 mais Paulo. Aí pensei, Matias só foi citado ali quando Pedro decidiu fazer essa escolha para encaixar ali no lugar de Judas. Mas Jesus não havia pedido isso. Eu fiquei pensando, talvez Paulo fosse o 12º mesmo, né? Mas, e aí a gente vai questionando. Eu nunca pensaria nada parecido, e talvez isso não tenha nenhum fundamento, não sei, mas aquilo despertou a minha atenção. Mas isso só aconteceu porque eu fui ler e reler. Eu já havia lido Lucas várias vezes, mas o lindo da palavra de Deus é que a cada encontro ele vai se revelando, como um amigo. Você conhece um amigo e de repente você sabe o nome do amigo e onde ele mora. Vai se revelando a você. A palavra de Deus da mesma forma. Quantas e quantas vezes nós lemos aquela passagem e em momento diferente de nossas vidas, Deus se revela de uma forma, se revela de outra forma, se revela de outra forma. Como o aprendizado na escola. Eu não sei se os irmãos conseguem se lembrar o primeiro dia de aula, os primeiros meses de aula, quando aquilo tudo parece loucura, como segurar um lápis, como desenhar a letra A, e hoje em dia fazemos essa letra A até mesmo com os olhos fechados, mas precisou de prática. E
não só a prática, mas essa insistência em buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento. Eu encerro a todos nós teófilos, amigos de Deus, que tenhamos sempre plena certeza de quem é Jesus, o Salvador. E que possamos ser cristãos saudáveis, nutridos espiritualmente, crescendo sempre no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus, para que estejamos prontos, assim como Lucas, para ensinar a verdade de Cristo a um amigo, né? Para que possamos compartilhar literalmente a palavra de Cristo. Para reflexão nas salas, 2 questões. A primeira, o quanto você se dedica em sua semana para ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus? Gostaria que cada um pudesse comentar na sala e refletir a respeito. E o segundo, você já pensou que o ID de Deus é também estar preparado para compartilhar sobre Jesus quando for questionado? Aqui na nossa igreja temos compartilhado desde o tempo da pandemia as devocionais. E essas devocionais da nossa igreja, minutinhos, poucos minutinhos, né, de áudio, tem sido compartilhado com pessoas que a gente nem imagina, né? Mas quando convocada essas pessoas, algumas tremem ou não conseguem buscar uma passagem bíblica naquele instante ou sequer fazer uma oração. Coisas simples assim, ler uma passagem bíblica e fazer uma oração. Então precisamos nos preparar para o ID de Deus. O ID de Deus nem sempre é ir para a África, ir para a Europa, ir para... O ID de Deus pode ser aqui do nosso ladinho, né? Então, que o Senhor nos ajude a crescermos em conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.